Bom dia a todos, a todas. É que é de 7 a 7, né? Chegamos às 7, já estamos passando às 7. Então, eu sou Gustavo Ford, meu nome. Eu gostaria de fazer uso da fala a partir de um lugar, tá? Porque nós acabamos dialogando com vários lugares. Eu sou aluno dessa universidade, no doutorado em educação, sou professor, sou membro do Conselho Estadual de Igualdade Racial, mas eu quero falar enquanto movimento negro capixaba. Eu acho que é o lugar que eu me sinto mais à vontade nesta audiência. Eu gostaria de tocar, ou melhor, de problematizar a dimensão do amor. Nelson Mandela, ele nos disse nos anos 90 alguma coisa assim: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa de sua cor, de sua... ajuda aí que eu esqueço a citação, sua raça, religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E aí, colegas, eu sinto falta de trazer 3 questões que para mim são centrais aqui nessa audiência: escravização, racismo e eurocentrismo. Para mim, são 3 dimensões que constituem a formação do Estado brasileiro, que constituem a formação das universidades, que constituem a formação das nossas casas de lei. E é necessário a gente tocar nessas 3 questões, porque o racismo, a escravidão e o eurocentrismo ensinaram o povo brasileiro a odiar o povo negro e africano. É necessário... essas pessoas que têm ódio, porque isso é manifestação de ódio. Intolerância é ódio. Ou ira, não sei. Essas pessoas precisam ser reeducadas. Mas para serem reeducadas, precisa ter política pública. E aí, já saindo um pouco da fala da reflexão, quero ir para a proposição, até para respeitar o tempo aqui de 2, 3 minutos. Então, para que nós possamos, de fato, trazer o amor ao nosso cotidiano, além de todas as nossas ações cotidianas em nossos espaços, né, educativos, religiosos e tantos outros, eu acho que é importante que, por exemplo, a Universidade Federal possa fazer um esforço de propor ao Conselho Universitário ou ao CEP uma revisão da matriz curricular de todos os cursos de licenciatura para o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Porque nessa perspectiva, nós vamos estar reeducando as pessoas. Eu acho também interessante que as nossas casas de lei formulem, tanto a Câmara quanto a Assembleia aqui representada, que formulem uma legislação no sentido de fazer uma campanha televisiva e nas rádios. Nós precisamos dar visibilidade. Nós precisamos desmistificar, porque o patrimônio material e o patrimônio imaterial de africanos e de africanas que foram trazidos para esse Brasil na condição de escravizados, esse patrimônio, ele é demonizado. Esse patrimônio, ele é desqualificado. Esse patrimônio, ele sofre aquilo que nós chamamos de genocídio. É o extermínio da juventude negra, é o nosso genocídio no campo científico, é o nosso genocídio no campo da cultura. A violência, ela é cotidiana, ela é direta. Para falar de amor, eu tenho que falar de políticas públicas.
Precisamos fazer um movimento, né, para que nós possamos desconstruir esse racismo. Porque, e aí eu concordo com você, a questão religiosa, ela tem uma matriz aí de racismo muito forte. Quem é intolerante com relação às religiões de matriz africana é o mesmo princípio que autoriza a linchar a Cláudia, a Marildos e a Lailton aqui na Serra. O princípio é o mesmo. Isso é uma violência racial. E aí eu peço também, se eu puder pedir alguma coisa, não peço nada, é só uma proposta ao Ministério Público. Nós temos um conjunto de legislações, que não são cumpridas. Nós temos uma lei estadual, lei 7.700 e alguma coisa, que fala da Política Estadual de Igualdade Racial. É de 2004, portanto já tem 10 anos, uma década. O que o Estado do Espírito Santo está fazendo no que diz respeito à igualdade racial? Então, Ministério Público, nós já temos aí bastante tarefa. Nós temos também uma legislação, é para poder dialogar com a nossa universidade, né? Que é a questão da educação, a Lei 10.000, que não tem mais uma década, já são 11 anos. 11 anos, a criança nasce, engatinha, tira a fralda, começa a falar e já está, não é? É uma vida. Então, nós precisamos educar a amar. Para educar e ensinar a amar, é necessário política pública. É necessário responsabilização das instituições, legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Eu desconfio que isso que esse juiz colocou na sentença não é algo pontual, não, gente. Muitas pessoas creem, estão convencidas que candomblé não é religião. E é o mesmo princípio que foi utilizado lá no século XVI para tentar dizer que negro não tem alma. Não é assim? Portanto, nós temos um problema de ordem de Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro produziu esse problema, eles têm condições para reparar esse problema. E aí é necessário políticas públicas. Obrigado e desculpa por ter avançado o tempo. Tá?